Olá, tudo bem? Hoje nós vamos para mais um texto poderoso da Palavra de Deus, que se encontra em Romanos capítulo 8, o qual o tema é a glória futura. Ouça com muita atenção essa mensagem, meu irmão. Ela pode trazer uma luz no teu coração. Do versículo 18 até o 27, diz assim: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que o sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de partos. E não só isso, mas nós mesmos, que temos primeiro fruto do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção de filho, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que vê? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos luz pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemido inexprimíveis. Aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, essa mensagem aqui é uma mensagem do céu. É uma mensagem que vai falar das glórias futuras. Vai falar aqui sobre a natureza, como a natureza, todo cosmo anseia pelo cumprimento das Escrituras, como a libertação dos filhos de Deus, da restauração de todas as coisas. Nós vamos ver aqui que nós também gememos ansiosamente, interiormente, pela nossa liberdade. Nós vamos ver também que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Ele intercede por nós com gemido inexprimíveis. Versículo 18 diz assim: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, como o apóstolo Paulo começa esse texto dizendo que todo sofrimento que nós passamos aqui na terra, por mais ruim que seja, por mais forte que seja, por mais doloroso que seja, nós já passamos por diversos tipos de sofrimento, irmão. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que nenhum destes sofrimentos se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, o sofrimento dessa terra, irmão, tem sido sofrimento terrível para muitas pessoas. Quantas pessoas já sofreram de modo terrível em suas vidas. Mas eu quero dizer para vocês aí do outro lado,
que nenhum sofrimento que você já passou ou que você vai passar, por mais doloroso que seja, por mais terrível que seja, não pode ser comparado com a glória que aguarda você, com a glória que será revelada em você, que crê em Jesus Cristo. Que glória é essa que o apóstolo Paulo diz aqui? Aqui, meu irmão, essa glória aqui é a glória que nós receberemos de Deus no dia do juízo, no dia do Senhor, quando o Senhor vier na sua segunda vinda. Nós seremos transformados em um corpo de glória. Este corpo aqui, aquele que estiver vivo, será transformado. E aqueles que já tiverem morrido antes vão ressuscitar para ganhar um novo corpo, adquirir um novo corpo, um corpo de glória, um corpo igual, semelhante ao de Jesus. Imagina como Jesus ressuscitou, irmão. Jesus ressuscitou num corpo glorioso, um corpo que ele conseguia atravessar paredes sem precisar de portas, um corpo o qual eles podiam sumir de uma região e aparecer em outra, sem fadiga, sem estresse, sem caminhar, simplesmente num piscar de olho. Ele podia ser transportado de um lugar a outro. É o corpo da glória do Senhor. Ela não se limita a essas leis. O corpo que nós vamos obter não se limita a essas leis que nós vivemos aqui neste mundo. Mas é um corpo glorioso, capaz de atravessar paredes. Este é o corpo que nós teremos no dia do Senhor, para subirmos, para morarmos na glória com Ele. Mas o texto continua dizendo, versículo 19, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Até a natureza, irmão, a natureza que Deus criou, para que nós governasse sobre ela, para que nós liderássemos sobre ela, até essa natureza, irmão, a palavra de Deus vai dizer que ela anseia com grande expectativa, para que o povo de Deus seja revelado, irmão. A natureza anseia, todo o cosmos anseia que o povo de Deus seja salvo, que o povo de Deus seja revelado para subir, para habitar, morar com o Senhor nos ares. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E mais, ela continua dizendo assim, versículo 10. Versículo 20. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por aquele que o sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada do cativeiro da degradação que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Agora, nós vamos ver aqui que a natureza ela foi submetida à inutilidade. Ela foi colocada sobre uma decadência, uma destruição, foi tornada-se inútil, e não pela própria vontade. Não foi da vontade da natureza se tornar inútil na terra, não foi ela que se colocou nessa situação. Quem colocou a natureza aqui foi Deus, aquele que o submeteu. Foi Deus que submeteu a natureza à inutilidade. Por causa de quem? Por causa de nós. Sabe aonde? Lá no jardim do Éden, quando o primeiro casal que estava no jardim do Éden, que nós sabemos que foi Adão e Eva, quando eles pecaram, irmão, desobedecendo a Deus, Deus deu uma sentença para cada um ali. Deus deu a sentença para a mulher que ia sentir a dor de parto, ia ser submissa ao seu marido.
Deus deu uma sentença para o homem, do que o suor do teu rosto comerás, disse Deus. Deu a sentença para a serpente, pois você comerá o pó da terra por resto da sua vida. Deus deu uma sentença para a natureza, pois a terra será amaldiçoada por tua causa. Tudo isso por conta da desobediência de um casal, dos nossos primeiros pais. E ele continua dizendo: ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por aquele que o sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência. Ela foi colocada lá, entendeu? Naquela situação, mas na esperança, ou seja, ela foi colocada lá, não pela sua própria vontade, mas já foi colocada na esperança de um dia ela ser libertada desse cativeiro, da decadência, cativeiro que está trazendo destruição para ela. Nós vemos, irmão, como a natureza está sendo degradada, está sendo moída, destruída pouco a pouco, por causa do coração do homem, por causa do tão ruim é o ser humano. O ser humano só faz destruir as coisas. Olha para a natureza, que antes era uma natureza tão forte, tão frondosa, hoje está assim. As árvores já não dão mais seus frutos. A terra produz, antes produzia somente fruto, agora produz espinhos. O sol secando toda a terra. As árvores sendo destruídas, derrubadas, feito móveis. Tantas coisas, irmão, está atacando a natureza. Nós vamos ver que as aves do céu estão indo embora. Os rios, oceanos estão secando. Nós vemos que os peixes das águas estão diminuindo pouco a pouco. Os animais da terra, eles estão se acabando. Toda a natureza está no estado de degradação. Está caindo, está destruindo, está sendo destruída. Tudo isso por conta da desobediência de um casal, Adão e Eva. Mas só que agora ela anseia, porque ela tem esperança de ser liberta. E quando ela vai ser liberta? E encontrar e receber a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ela vai ser liberta das mãos dos filhos de Deus que tanto afrontam, que tanto o destrói, que tanto massacra a natureza. Ela quer ser liberta, irmão. Mas para que ela se liberta, ela anseia ansiosamente pela liberdade do povo de Deus. Que o povo de Deus seja restaurado, seja salvo, e então toda a natureza será restaurada. Olha o que ele diz no versículo 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Ou seja, o gemido da natureza não é um gemido de aterrorizado, não é um gemido de desespero, não é um gemido de sofrimento, não. É um gemido de esperança, é um gemido de encontrar a sua liberdade, mas é um gemido de uma expectativa de nova vida, é um gemido ansiosa por uma restauração e pela salvação do povo de Deus, porque ela sabe que quando o povo de Deus for restaurado, quando o povo de Deus for levantado, ela também será restaurada. E não só isso, irmão.
Nós mesmos, o apóstolo Paulo vai dizer, nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção de filho. Nós que fomos chamados, nós que provamos dos primeiros frutos da glória de Deus, nós que professamos a nossa fé, nós gememos ansiosamente, irmão, interiormente, na esperança da nossa adoção de filho, irmão. E nós devemos esperar ansiosamente mesmo pela nossa adoção de filho. Porque nós sabemos que um dia nós seremos adotados como filho, todos nós que fomos escolhidos por Deus. E depois de adotados, nós subiremos para morar eternamente com o nosso Deus e Criador, que é o nosso Senhor Jesus, que pela sua misericórdia está nos levantando pouco a pouco e nos mostrando a sua gloriosa soberania extraordinária, mão poderosa, que tanto Ele tem feito maravilha nesse mundo, irmão. O texto vai dizer que nós esperamos ansiosamente pela nossa adoção de filho e a redenção do nosso corpo. Ou seja, o que vai acontecer quando Cristo voltar, irmão? O que vai acontecer quando nós formos redimidos, quando nós formos levantados, quando nós formos revelados? A palavra de Deus diz que nós vamos ter um corpo restaurado, um corpo glorificado. E que com esse corpo, irmão, nós vamos subir para habitar com o Senhor nos ares. Porque quando nós obtermos um novo corpo, irmão, quando a natureza for libertada, quando nós formos revelados, então toda a natureza será restaurada. E então novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós, irmão, nós habitaremos o cosmo, todo o cosmo. Nós não estaremos mais limitados a nenhuma lei. Nosso corpo será um corpo glorificado para habitar o cosmo inteiro. Glórias a Deus, irmão, por isso. No versículo 24 ele vai dizer: pois nesta esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que se vê? Nessa esperança, irmão, nós fomos salvos. Que esperança? Na esperança por aquilo que nós não vemos. Na esperança de uma promessa que foi prometida há centenas de anos atrás. Nós tivemos uma promessa muito forte desde o começo de toda a humanidade, que nós seríamos levantados entre as nações, e nós seríamos exaltados por Deus, e nós habitaríamos com Ele na glória. E é nessa esperança, irmão. Ele vai falar, a esperança que se vê não é esperança. Por que nós esperamos? Porque nós cremos. Nós não vemos ainda. Nós não estamos vendo o nosso corpo glorificado. Nós não fomos ainda glorificados na terra. Nós ainda não chegamos no final da nossa caminhada. Mas pela fé, irmão, nós aguardamos ansiosamente por este dia, porque nós cremos que um dia tudo isso vai passar e nós seremos glorificados e vamos morar com o Senhor nos ares, habitar com o Senhor eternamente, irmão. É isso que nós cremos pela fé, que nós sabemos que vai acontecer pela fé.
porque a fé é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Ele continua dizendo: versículo 26 vai dizer: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Irmãos, nós não estamos sozinhos nesta caminhada. Às vezes a gente se desespera porque a gente pensa que está só. Nesse texto nós vamos ver a Trindade, o nosso Deus soberano, trabalhando em conjunto pela nossa vida, irmão, por nós. Por isso, não diga para si mesmo: eu não tenho valor. Você tem muito valor, irmão. Se você soubesse que foi por você que Deus entregou o próprio Filho para morrer numa cruz. Foi por você que o próprio Deus se esvaziou de si mesmo e veio habitar na terra como forma de um ser humano, imagem de homem pecador. Cumpriu toda a lei e se entregou numa cruz para morrer. Foi por você, irmão. Não entregue a sua vida a essas orgias do mundo, a esses prazeres passageiros. Tudo isso é vaidade, irmão. Salomão, um homem que Deus inspirou para escrever o seu livro. Salomão foi um homem abençoado por Deus. Deus deu tanta sabedoria que ele foi o homem mais sábio dos seus tempos. Deus deu tanta riqueza para ele que ele foi o homem mais rico de todo o tempo. Foi Salomão. Ele teve todos os prazeres na terra que ele quis. Ele aproveitou todos os prazeres da sua riqueza, aproveitou todos os prazeres sexuais que ele tinha. Ele tinha 1000 esposas, 1000 mulheres, que ele tinha 1000 mulheres. Era poder, ele tinha muito poder, porque naquele tempo ele era rei. E com tudo isso, irmão, ele termina o livro dizendo: tudo isso é vaidade. Vaidade, diz o mestre, vaidade. Irmão, Salomão buscou felicidade em tudo que pôde. A riqueza não deu felicidade. O sexo não deu felicidade. O poder governamental que ele tinha não trouxe a felicidade que ele e que você e que eu preciso. Nós temos um vazio existencial dentro de nós. Um vazio que não se enche com coisa terrena. Um vazio que só mesmo o próprio Deus pode preencher. Porque nós somos do céu, irmão. E o nosso coração precisa da sua essência. Precisa do céu. A terra não pode nos preencher, irmão. Nosso coração anseia por Deus. Tem sede de Deus, irmão. Nós só seremos felizes, irmão, quando Deus for o Senhor de nossas vidas. Quando Deus for quem dirige a nossa vida, então nós seremos felizes. Porque na terra ninguém pode ser feliz. Ser feliz não é andar sorrindo todo momento. Porque diversas pessoas andam sorrindo, mas não são felizes. Ser feliz não é momentâneo, não é circunstancial. Ser feliz é essência. Se você é uma pessoa feliz, é porque você tem Deus. Porque sem Deus ninguém pode ser feliz. Eu não falo estar feliz. Estar feliz é passageiro. Ser feliz. Quem é feliz
não importa a situação em que ele se encontra. O seu coração é sempre alegre, porque ele sabe em quem tem crido e quem rege a vida dele. Não tem uma coisa melhor, irmão, do que servir a um Deus todo-poderoso, que nós cremos pela fé que ele criou todo o mundo, todo o cosmos, tudo que existe foi criado por ele. E se ele é um Deus que criou todas as coisas, que pode mudar todas as coisas, irmão, ele pode mudar o seu coração também, transformar a sua vida. Olhe para Cristo, tenha esperança, tenha fé, creia no Senhor Jesus. E ele pode mudar a sua vida, irmão. A partir do momento que você crê nele, você já é salvo. Amém. E ele fala que o Espírito nos ajuda a orar. Por que o Espírito nos ajuda a orar? Porque nós não sabemos orar como convém. Como convém orar? Como é que nós oramos? Como se deve orar? Irmãos, nós levantamos a nossa voz em oração e muitas vezes nós passamos 80% do tempo pedindo, somente pedindo a Deus. Oração não é só pedir. A palavra de Deus diz que Ele já sabe o que nós precisamos, antes mesmo que nós venhamos falar. Oração, irmão, é uma maneira de darmos graça, glória, é uma maneira de adorarmos a Deus, é uma maneira de exaltarmos o seu nome, glorificarmos o seu nome, engrandecer o seu nome, irmão. É o que nós devíamos mais fazer, era engrandecer o nome de Deus. Nós perdemos tanto tempo pedindo. Aí, porque nós não sabemos orar como convém, o Espírito entra em ação. Ele sabe, porque ele é de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então ele ora como convém. Como é que ele ora? A palavra de Deus diz que ele ora com gemido inexprimível. É assim, irmão, que o Espírito ora por nós. O Espírito, ele vai a tal ponto, tão fundo, na sua angústia, no seu clamor, no seu desespero, pelas nossas vidas, irmão, que ele geme com todas as suas forças. Ele ora a Deus, mas a oração dele não é uma oração palatável, uma oração de voz audível. A palavra de Deus diz que a oração que o Espírito faz, ela é com gemido inexprimível. Talvez você já orou assim. Talvez você já passou por situações difíceis, em que naquele momento você não achou palavra para se expressar, mas simplesmente chorou e gemeu. Quer dizer para você, irmão, que o Espírito de Deus intercede por nós com gemido inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Ele ora por nós, porque nós sabemos que a Trindade trabalhou a nosso favor. Como assim? Deus enviou o seu Filho, irmão. Deus Pai enviou o Filho por nós. O Filho cumpre o propósito e sobe ao céu e senta à direita do Pai. E lá no céu ele intercede por nós. E manda o Consolador. E o Consolador vem. E aqui na terra ele intercede por nós. Você notou? O Deus Todo-Poderoso trabalhando em nosso favor. A Trindade trabalhando em conjunto por nós. Irmãos, Deus não vai perder nenhum do seu povo. Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me deu, virá a mim. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, todo o povo de Deus será salvo no seu devido tempo. Mas para encerrar,
Ele diz assim, 27. Aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aquele que sonda, irmão, os corações, Deus, ele conhece a intenção do Espírito. Ele sonda o coração do Espírito, porque o Espírito é Deus. E o próprio Espírito, irmão, intercede pelos santos, pelo povo de Deus, pelo povo santo, pelo povo escolhido por Deus, pelo povo chamado, pelo povo glorificado, pelo povo remido de Deus. Não de